Você já ouviu falar dos princípios Solid? Se não, fica nesse vídeo que nesse projeto eu vou te mostrar uma das motivações principais que fazem a gente querer programar código orientado a objetos. Oi, eu sou o Filho da Nuvem e você está no 5º episódio de uma série onde eu venho aqui e trago os meus desafios práticos para vagas de programação do mercado. Sim, eu mostro todos os meus erros e acertos nesse tipo de vídeo. Se você gostar desse vídeo, eu aconselho de, no final, clicar no primeiro link aqui na descrição, porque eu tenho mais 4 episódios. Tem outra implementação em PHP, tem 2 implementações usando Go e tem uma outra implementação usando Node.js e React. Eu tenho certeza que você vai gostar dos outros episódios também. Mas antes da gente ir para o problema, eu tenho um aviso e um pedido para fazer para vocês. A verdade é que esse tipo de vídeo, essa série, está caminhando para o final. Eu não tenho mais tantos problemas técnicos assim para trazer aqui nessa série. E eu precisaria fazer mais entrevistas para conseguir ter material e trazer aqui para vocês. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu estou mudando de empresa. E, honestamente, eu gostaria de ficar um bom tempo sem participar de processos seletivos. Então, eu estava pensando em continuar essa série ou fazer uma nova temporada de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de eu trazer problemas que eu resolvi, eu traria problemas que vocês resolveram. Isso seria muito legal porque abriria portas para eu trazer problemas de mais iniciantes, mais para júniors, por exemplo. Já que eu não tenho os meus testes de quando eu era júnior. E isso acaba causando um certo, um sentimento ruim, porque se eu só trago esses problemas, e às vezes esses problemas são um pouquinho mais complexos, pode parecer que é difícil aplicar para essas vagas. Ou seja, eu gostaria mesmo de trazer problemas diferentes aqui, problemas que nem eu resolvi. Então, para isso, eu peço para você que se você tiver um projetinho guardado no seu GitHub ou GitLab privado, entre em contato comigo em qualquer lugar, em qualquer rede social, no Instagram, aqui embaixo nos comentários, no Twitter, e a gente pode trocar uma ideia, porque também vai ser um desafio para mim explicar uma implementação que eu não fiz, né? Não é uma coisa que eu passei. Então, eu vou precisar trocar uma ideia com vocês para bolar um roteirinho e trazer aqui no canal. Fechado? Agora sim, vamos pro problema. O problema era o seguinte: imagine que você trabalhe para uma startup que precisa criar o melhor sistema de previsão do tempo da Holanda. O sistema coleta os dados de temperatura de várias fontes diferentes. BBC, Weather.com, poderia ser Climatempo, enfim, várias fontes diferentes. E internamente, esse sistema que a gente vai implementar deveria encontrar o melhor resultado, baseado nos dados desses parceiros. Critério de aceite. Os critérios de aceite eram: crie uma API REST, onde os usuários buscam a temperatura de uma cidade em um certo dia, e a resposta da temperatura do dia procurado e dos próximos 10 dias. Usuários não podem buscar temperatura para dias muito no futuro, o limite é mesmo 10 dias. Não é permitido buscar dados no passado. Os dados de cada parceiro estão formatados em arquivos diferentes. Pode ser XML, CSV, JSON, e os arquivos estão nesse repositório, estava num zip que os recrutadores me enviaram. Você não precisa implementar uma API para cada parceiro, apenas moque os resultados desses parceiros. As temperaturas apresentadas devem ser sempre uma média dos valores dos fornecedores. Além disso, deveria ser fácil adicionar e remover um novo fornecedor. E, por final, deveria ser fácil adicionar e remover medidas, escalas de temperatura, Celsius, Fahrenheit, Kelvin e assim por diante. Alguns critérios adicionais eram: a aplicação obrigatoriamente precisava ser escrita em PHP. A aplicação poderia ou deveria usar o Symfony 3.4, 4 ou superior a 4. O código obrigatoriamente tinha que ser orientado a objetos e tinha que seguir o Solid. E as dependências precisavam ser instaladas com um Composer. Como eu sempre falo nesse tipo de vídeo, antes de sair codando igual um maluco ou uma maluca, a gente precisa parar, respirar um pouco e pensar
sobre o problema, pensar sobre tudo que a gente leu e tentar organizar o pensamento para tentar ver por onde que a gente vai começar e tentar imaginar também o caminho que a gente vai traçar até o final da solução. Eu sabia, né, estava bem claro para mim, por essa descrição, que o que eles queriam, a coisa mais importante desse problema, era um sistema orientado a objetos seguindo o SOLID. Eles queriam que eu abusasse muito da orientação a objetos. Ou seja, eles queriam um código mais desacoplado possível, um código que fosse fácil de manter, um código que fosse fácil adicionar parceiros, remover parceiros, sem impactar muito o sistema, sem muito trabalho. Esse era o ponto principal, na minha opinião, para se implementar. Então a primeira coisa que eu parei para pensar foi sobre os parceiros, né? Eu tenho essas fontes de dados dos parceiros. Cada parceiro tem a sua fonte de dados. A BBC pode buscar os dados usando um arquivo XML. A Climatempo pode buscar os dados usando uma API REST. A Weather.com pode buscar os dados usando, por exemplo, fornecendo um banco de dados e a gente tem que conectar direto no banco de dados. Enfim, parecia para mim que cada parceiro tinha a sua fonte de dados. Essa fonte de dados poderia ser diferente, mas no fim das contas, para o nosso sistema não deveria importar muito de onde eu vou buscar esses dados. Só importa que eu tenho uma forma de encontrar esses dados e esses dados deveriam chegar para mim da mesma forma. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa, então, pensando nesses vários parceiros diferentes, é o quê? É pensar numa interface, é pensar num contrato. Eu queria muito, e eu fiz isso, implementar o sistema orientado aos contratos, orientado às interfaces. Antes de pensar nas implementações em si, como que eu busco, se é XML, se é JSON, antes de pensar nisso, eu tinha que pensar no contrato. Ou seja, aqui no código eu criei uma interface repositório. O que é um repositório? O repositório é um padrão lá do DDD que fala sobre uma classe, uma representação da nossa fonte de dados. Então, se eu teria vários parceiros, eu teria vários repositórios. Um repositório para cada parceiro. Cada repositório representa a fonte de dados do parceiro. E todos esses repositórios precisam implementar essa interface Partner Interface. Confesso que uma coisa que me irrita agora é que eu resolvi só colocar o nome repositório no namespace. Hoje eu não gosto muito disso. Eu colocaria no próprio nome da interface, o nome das classes, porque fica muito confuso à medida que a gente vai caminhando no código, vocês vão ver. Mas enfim, eu tenho essa interface, Partner Interface, que na verdade é a interface do repositório. Toda implementação de repositório precisa ter um método chamado fetchAllPredictions. Essas predictions são o quê? As predições, as previsões do tempo. Para fazer um fetchAllPredictions, a gente precisa passar a cidade e a gente precisa passar uma data. Depois disso, a primeira coisa que eu tinha que fazer é implementar o primeiro repositório do parceiro. Ou seja, eu comecei pela BBC. O BBC implementa a interface que eu acabei de dizer e ela também tem, essa classe também tem o método fetchAllPredictions, respeitando a mesma assinatura. Como eu disse no começo, eu recebi arquivos de fontes de dados. Então, para a BBC, o meu arquivo era um arquivo temps.json. Se a gente olhar para esse arquivo, a gente vê que a escala dele está para Fahrenheit, o que é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho. A cidade é Amsterdã, a data é essa data em 2018. Eu tenho aqui essas temperaturas para cada hora do dia. Então, voltando para a BBC, o que eu tinha que fazer era o quê? Ler esse XML, converter ele para um array do PHP, o que é muito simples. Eu poderia ter recebido um caminho do arquivo no construtor desse repositório. Hoje eu acho que eu mudaria para ser assim. Mas acho que na hora eu estava com um pouco de preguiça, não sei o que aconteceu e eu não fiz assim. Ao invés de ler o arquivo, eu peguei o conteúdo do arquivo e coloquei aqui numa constante do PHP. Então o JSON está todo aqui nessa constante. E o que eu faço no fetchAllPredictions? Eu chamo outro método aqui interno, um privado, que só faz um JSON decode dessa minha constante, do conteúdo do JSON, para um array do PHP. Então o que ele vai retornar é o array do PHP. Aí vem o meu primeiro questionamento e uma coisa bem importante. Eu posso pegar esse array do PHP e retornar ele no método, retornar
para quem chamar um método, por exemplo? Não, não recomendo fazer isso. Por quê? Como eu acabei de dizer, cada fonte de dados vai ter o seu formato. Vai ser JSON, vai ser XML, vai ser conexão no banco. Isso nos diz também que o nome dos campos dentro do JSON podem ser diferentes. Enquanto aqui no meu JSON eu tenho o campo predictions, traço scale, city, date, nada me garante que um outro fornecedor vai ter os mesmos nomes de campo. Por que eu estou dizendo isso? Se eu retorno o array, que na verdade é exatamente esse JSON, para cima, para BBC, quando eu retornar um outro array por causa da weather.com, por exemplo, os arrays podem ser diferentes. E se eu fizer isso, a camada de cima, a classe de cima que chama esses repositórios, vai ter que olhar para esses JSONs e tentar entender. Opa, peraí, esse JSON é da BBC, então o campo é temperatura. Esse JSON é da weather.com, então o campo já é temp. Ou seja, a gente está meio que jogando a responsabilidade de entender os dados para a camada de cima. E isso é bem ruim, porque, de novo, um grande objetivo desse problema é que a gente precisa plugar novos parceiros, novas fontes de dados, consequentemente, sem impactar o sistema. Se eu faço dessa forma, na hora que eu plugar um novo parceiro, eu vou ter que ir nessa camada de cima e também preparar ela para um novo array. E eu não quero isso. O que eu quero, então, é, ao invés de retornar um array, retornar uma entidade, retornar um objeto de valor, retornar um tipo de dados que é conhecido no meu domínio, que é conhecido na minha aplicação. Ao invés de retornar um array, eu vou retornar um tipo predictions, um objeto predictions. Se eu for nesse predictions, o que eu tenho é a mesma coisa que eu tive no primeiro episódio dessa série. Aquela coisa do iterator, do countable, do JSON serializable, que é basicamente uma classe que consegue ser iterada, que consegue fazer um for nela. Mas ela continua sendo o quê? Uma representação. Ela vai ser um objeto que recebe objetos. Que tipo de objeto ela recebe? Um tipo predição, tipo predictions. Então, se eu for no prediction, eu tenho uma previsão do tempo que recebe uma temperatura e recebe uma cidade. Eu exagerei um pouquinho aqui na orientação a objeto, eu acho. Não, hoje eu paro para pensar nisso, porque eu criei uma classe temperatura, mas essa classe temperatura, na verdade, ela é só um float. Então, eu acho que nem precisava fazer isso. Acho que eu podia, acho que lá no prediction.php eu não precisava receber uma temperatura. Acho que eu podia receber um float direto. Mas é um detalhe. Então, voltando para a BBC, se eu tinha uma array e, na verdade, a minha assinatura, o meu contrato da interface precisa que eu retorne um predictions, eu preciso transformar esse array num predictions. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma técnica de hidratação. Eu poderia fazer isso dentro da própria classe, dentro do próprio método, que é o quê? Pegar o array, fazer um for e pegar os valores, instanciar um prediction, passar para dentro da coleção. Não teria problema nenhum. Mas como eu sabia que eles estavam avaliando muito o meu conhecimento de Solid, e se você não sabe o que é Solid, Solid são princípios que basicamente resumem bem simplistamente, acho que está certo isso, a orientação a objeto. Então, cada letra do Solid é um princípio que vai te ajudar muito a seguir um desenvolvimento que cria aplicações desacopladas, boas aplicações orientadas a objetos. O S do Solid quer dizer o princípio da responsabilidade única. Ele basicamente diz que cada classe deveria ter somente um motivo para ser alterada. Indiretamente, isso nos diz que uma classe tem somente uma responsabilidade. Ela não faz milhares de coisas, diferentes. Essa minha classe repositório, BBC Repository, ela tem um objetivo, ela tem uma responsabilidade, que é pegar os dados, ter acesso à fonte de dados e retornar esses dados, para a camada de cima, para quem chamar. Só que essa conversão de dados, ela pode ficar dentro, mas ela também pode ser conhecida como uma outra responsabilidade. Se é uma outra responsabilidade, eu poderia criar uma nova classe, e foi isso que eu fiz. Eu criei uma classe
Predictions Hydrator, um hidratador de predições. Se a gente entrar nele, não tem nada demais. Ele tem um método para hidratar que recebe um array e retorna um predictions. E ele faz basicamente o que eu acabei de explicar rapidamente. Ele instancia esse predictions e ele vai adicionando predições, que na verdade são os dados que vieram do array. Então, voltando para a BBC, eu pego nesse array, se ele for vazio ou se ele não tiver predições, eu dou uma exceção. Aqui tem mais um ponto que eu hoje acho que não foi bem implementado, que é o seguinte: eu retornei uma exceção genérica do PHP, Unexpected Value Exception, adoro essa exceção, mas no dia a dia, no mercado de trabalho, é bom que nossas aplicações retornem exceções de domínio, exceções que signifiquem alguma coisa na nossa aplicação. Então, ao invés de eu retornar isso, eu poderia dar um throw predições não encontradas ou alguma coisa do tipo, alguma coisa que significasse mais pra gente, porque isso daqui é muito genérico. Mas bola pra frente. Se tivesse tudo ok com esse response array, eu só chamava o hidratador passando o array. Isso ia me retornar o predictions e eu ia retornar o predictions para cima. Pronto, nossa classe BBC repositório estava pronta. Nosso próximo passo era implementar o quê? O próximo parceiro, a próxima fonte de dados do parceiro, que é o quê? A weather.com. A weather.com entregava os dados num XML, que é isso aqui que a gente está vendo. Outra coisa que já a gente vai chegar lá é que esse arquivo aqui retorna as predições em Celsius. Lembra que a primeira retornava em Fahrenheit. Isso vai nos causar um pequeno problema, mas vamos ignorar por enquanto. Então a gente tem aqui a cidade e aparentemente a gente tem os mesmos dados. Eu vou implementar um novo repositório para weather.com. De novo eu fiz um mock response com o conteúdo do XML. Respeito a mesma interface, fetch all predictions. E o que eu vou fazer é o quê? Pegar os dados do XML, eu usei uma lib do PHP chamada SimpleXML. Isso retorna para a gente um objeto puro do PHP, mas de novo eu preciso transformar esse objeto puro num predictions, num objeto de valor, numa entidade que o meu sistema conhece. E aí eu precisaria de um novo hidratador, né? Que vai entender especificamente esse array ou esse objeto puro do PHP, que veio do SimpleXML, e transformar no predictions. Nesse caso, eu resolvi mostrar para eles que eu poderia fazer a hidratação na própria classe. Eu não criei uma nova classe, respeitei o princípio da responsabilidade única. Eu queria mostrar para eles que eu tinha opções e que no mercado de trabalho, às vezes, a gente tem que decidir quando fazer algo muito desacoplado ou quando ser um pouquinho menos teórico, né? Um pouquinho mais prático, um pouquinho mais rápido no desenvolvimento e fazer isso na própria classe. Esse é até um ponto importante a se levantar nesse problema aqui. Eu tentei ao máximo fazer as coisas muito desacopladas, respeitando o Solid, e isso acaba criando uma granularidade maior, ou seja, para você entender alguma coisa que o sistema faz, você tem sim que abrir algumas classes diferentes. No mercado de trabalho, nem sempre a gente precisa, nem sempre a gente pode fazer isso. Pensa comigo, se eu estou fazendo um sistema ou uma funcionalidade que é uma campanha que vai funcionar no Natal, mas depois disso o projeto vai até morrer, não tem por que eu investir tanto tempo e tanta energia fazendo isso. Agora, se eu estou desenvolvendo alguma coisa no núcleo principal da empresa, se é uma empresa de corridas e eu estou criando uma nova estratégia de corrida, é bom que eu pare, respire e invista o maior tempo possível para fazer as coisas de um jeito que a manutenção seja fácil. Então, a orientação objeto é sempre sobre isso. Por que a gente está criando várias classes diferentes? Por que a gente não programa tudo num arquivo só? Porque programar não é a parte mais difícil para uma empresa, não é a parte mais cara de desenvolver. A parte mais cara, a parte mais difícil para uma empresa é manter um projeto. Como que a gente faz para ter esse projeto rodando e continuar lançando funcionalidades sem que essas funcionalidades levem anos para ser desenvolvidas, porque o sistema não estava pronto? Por isso que a gente investe muito em orientação a objeto.
Você conhece alguém que já estudou a linguagem PHP, mas não sabe como dar o próximo passo, como usar esses conhecimentos teóricos de orientação a objetos, Solid, Design Patterns, num projeto mais prático? Manda esse vídeo para essa pessoa. Eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo aqui pode ajudar essa pessoa a entender que tudo isso que a gente vê de teoria em artigos e em livros podem ser aplicados de uma forma bem mais fácil do que parece. Então, até agora eu tinha os repositórios de cada parceiro, eu tinha uma forma de acessar a fonte de dados de cada parceiro. Mas a gente tinha um problema que eu acabei postergando, né? Que é o seguinte: cada parceiro entregava as suas predições numa escala diferente. A BBC entregava em Fahrenheit, a Weather.com entregava em Celsius, se eu não me engano, e a próxima poderia entregar em Kelvin, e a outra em Newton, sei lá se Newton existe. Então a gente tinha esse problema que a gente tinha os dados, mas a gente tinha eles em escalas diferentes. E o nosso objetivo é o que mesmo? Nosso objetivo é calcular a média entre esses fornecedores, esses parceiros. Para eu calcular a média, eu preciso ter todos os valores numa mesma escala, numa mesma medida, certo? Então eu tinha que definir de alguma forma que o meu sistema ele ia trabalhar com apenas uma escala. Eu tinha que definir uma, e eu defini a mais próxima da minha realidade, que é o Celsius. No fim, a gente vai ver que existe o problema oposto, que é o seguinte: para calcular agora, eu preciso de uma medida só. Então, tudo bem, eu vou ter que, de alguma forma, converter algumas medidas para Celsius. Só que, no fim, eu preciso apresentar o resultado em várias medidas diferentes. Lembra que ele falou que o entrevistador, o recrutador, a recrutadora disse que eu deveria dar suporte a vários tipos de escalas diferentes. Então deveria ser simples adicionar também uma nova escala. Isso para apresentar no resultado. Então eu tinha que pensar em converter os dados todos para Celsius e depois eu tinha que pensar em converter todos de Celsius para todas as medidas possíveis. Para isso, eu criei um novo contrato, porque, de novo, eu quero pensar no meu sistema orientado para os contratos e não para as implementações. Qual que é o meu contrato aqui? Eu vou ter provavelmente classes que representam conversões de escala. Então eu tenho uma classe que vai converter somente Fahrenheit. Eu tenho uma classe que vai converter somente Kelvin e assim por diante. Todas essas classes, obviamente, respeitam o mesmo contrato. Um contrato de converters. Vamos ver como ficou no código. Se eu vier aqui nos serviços, eu tenho uma pasta converter e eu tenho aqui um converter interface. Quais são os meus contratos aqui? Quais são os meus métodos que eu preciso implementar olhando para essa interface? Eu tenho dois métodos. Eu tenho o convert to Celsius, eu tenho o convert from Celsius. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu implementar essa interface para Fahrenheit, eu vou ter um método que converte de Fahrenheit para Celsius e depois eu vou ter um método que converte de Celsius para Fahrenheit. E ela recebe uma temperatura e retorna uma temperatura. E foi isso que eu fiz na implementação. Eu tenho a classe Fahrenheit implementando uma interface, e aí eu tenho um cálculo maluco aqui, que muito provavelmente 200% de chance que eu olhei na internet, porque não lembro disso do ensino médio, apesar de eu lembrar de que Fahrenheit começa com 32, se eu não me engano, mas só isso. Então eu tenho esse cálculo tanto para ir para Celsius quanto para voltar de Celsius para Fahrenheit. Eu também fiz um convertedor de Celsius, o que pode parecer um pouco estúpido a princípio, mas no fim ele vai ser bem útil, a gente vai ver. Ou seja, se eu quero converter de Celsius para Celsius, eu só recebo a temperatura e retorno a mesma temperatura. É a mesma coisa de Celsius para Celsius, né? Não existe o contrário porque a gente está falando da mesma escala. Tá bem, Cláudio, então você criou uma nova classe, tá, uma interface para converter. Agora a gente vai chegar em cada repositório e usar essas classes, certo? A gente poderia fazer isso, mas honestamente eu não gosto muito de colocar essa lógica de converter as escalas dentro dos repositórios.
Os repositórios são classes, é uma camada de infraestrutura bem ignorante, digamos assim. Ela não é uma camada que entende muito sobre as regras de negócio do sistema. Ela só quer ler dados, acessar esses dados e retornar esses dados como objetos de valor, como entidades, como objetos que o sistema entende. Ela não sabe se o sistema precisa de Celsius, se precisa de... Ela não sabe disso. Então eu preferi criar uma nova camada com novas classes, que aí sim essas classes iam usar o repositório, pegar os dados e usar os conversores para transformar tudo para Celsius. Então aqui no Service eu tenho uma pasta Partner, e eu, de novo, criei uma interface que é bem parecida com a interface que a gente viu para os repositórios. Tem um método Generate Predictions, que recebe uma city e um datetime, e retorna um prediction de novo. É bem parecido mesmo. Por isso que eu falei que era confuso no começo não ter usado o sufixo serviço, sufixo repositório, porque a gente tem duas classes com o mesmo nome, Partner Interface. Para você entender se é um repositório ou se é um serviço, você tem que olhar pro namespace. Já trabalhei em empresas assim, honestamente, não gostei. E eu não sei por que eu fiz assim. Não deveria. Clauson do passado, reprovado. Brincadeira, só um detalhe isso. Então, de novo, eu tinha que implementar o serviço da BBC. O que esse serviço da BBC precisa? Quais são as dependências desse serviço? Se você não viu um vídeo onde eu falo muito sobre dependências e testes unitários, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Ele é muito importante se você não entendeu o que eu falar aqui. As dependências para o serviço da BBC é o quê? É o repositório da BBC. E o que? Eu sei que o repositório da BBC retorna em Fahrenheit. Então eu preciso de um converter, um conversor. E qual que é o conversor que eu vou querer? O conversor de Fahrenheit. Então essas são as duas dependências que eu preciso. No meu método Generate Predictions, o que eu preciso fazer? Primeiro, pedir para o repositório me dar todas as predições que estão em Fahrenheit, e depois disso eu vou tentar converter essas predições para Celsius. O que eu vou ter que fazer? Fazer um for each nas predições em Fahrenheit e ir populando as predições em Celsius, convertendo os valores de uma predição para outra. Basicamente isso, e depois retornar isso para cima. No caso da Weather.com é até mais fácil. Eu poderia receber aqui o conversor para Celsius, mas eu já sei que esse repositório me retorna em Celsius, então eu só dependo mesmo do repositório e eu acabo retornando a mesma coisa que o repositório retorna, porque eu já sei que está tudo em Celsius. Então, nesse ponto da aplicação, o que eu tinha? Eu tinha todas as fontes de dados, todos os repositórios, eles retornavam as predições. Aí eu tinha uma camada de aplicação, uma camada onde tinha os serviços que pegavam nessas respostas do repositório e, se necessário, convertia para Celsius e retornava para cima. E agora sim eu já tinha o quê? Todas as predições de cada parceiro em Celsius. Agora eu podia fazer finalmente o cálculo da média. Então, pensando de novo em responsabilidades, eu tinha essas classes que retornavam as predições, mas agora eu precisava de uma nova classe que ia pegar nisso e fazer o cálculo. Então, criei uma classe Calculator, que tem um método Calculate, e ela recebe o quê? Uma lista de predições. Talvez seria melhor para mim ter criado aqui, ao invés de receber uma array, ter recebido também um objeto collection. Só que ia ficar bem complexo isso, porque esse predictions list, ele é um array de coleções, uma coleção de coleções. Por quê? Cada parceiro já retorna uma coleção. O que eu tenho agora em mãos é uma coleção dessas coleções. Então ia ficar um pouco confuso, mas enfim. Eu tenho todas essas predições, tanto da BBC, quanto da Weather.com e tanto de outras que poderiam vir no futuro. Se essa predição estiver vazia, eu dou um throw, de novo, Clauson fazendo exceção genérica, não é legal. Depois disso, o que eu faço? No fim das contas, o que eu quero retornar é uma predição também. Eu nem coloquei isso aqui, não sei porquê, acho que é mania de PHP antigo. Mas ela retorna também uma predição, do mesmo jeito que as antigas. Porque o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma média e retornar um predictions. Então eu instancio esse predictions, que é da mesma cidade, da mesma data.
Eu pego o tamanho dessa lista e etc. Eu itero nessas predições e no fim das contas o que eu estou fazendo é o quê? Primeiro eu somo todos os valores, todas as previsões do tempo e depois disso eu divido esse valor somado pelo número de previsões. Então eu faço a média e vou completando aqui esse predictions e depois eu retorno ele também para quem chamar esse calculator. E quem vai chamar esse calculator? Vai ser a classe Predictions Finder, porque pensa comigo, eu tenho os parceiros implementados, eu tenho as fontes de dados dos parceiros, eu tenho uma classe que faz o cálculo, que usa os resultados desses parceiros, mas em momento nenhum até agora eu dei new nos parceiros, em momento nenhum eu recebi os parceiros em algum lugar para chamar o método dos parceiros, eu não fiz isso. Então essa classe vai fazer isso. Essa classe ela tem basicamente dois tipos de dependência. Ela depende do calculator, então para eu instanciar um predictions finder, eu preciso desse calculator, ok? Mas eu também preciso o quê? Dos parceiros. Eu poderia ter feito aqui os parceiros aqui, mas eu resolvi fazer de uma forma diferente, uma forma de injeção de dependência através de métodos. Então eu criei um método addPartner, que recebe o quê? Uma interface parceiro. Eu não sei, né, qual serviço eu vou receber. Se vai ser da BBC, se vai ser da Weather.com, do Clima Tempo, porque para mim, para essa classe Predictions Finder, não faz diferença. Eu só sei que eu preciso receber um interface, um parceiro que respeita essa interface. Se vai ser Google, se vai ser Microsoft, não importa. Eu vou guardando isso num array e aí na hora de encontrar o meu resultado, né, da minha aplicação, o que eu faço? Eu itero no array, chamo o método GeneratePredictions que a gente viu antes para cada um deles, vou guardando isso num array, numa lista, que é a lista de predições, e depois disso eu passo essa lista de predições para o Calculate, que vai sim me retornar meio que a média, e eu retorno isso para cima de novo. Bom, como você está vendo, eu fiz uma abordagem top-down. Eu gosto de fazer essa abordagem quando eu penso em orientação a objetos, porque eu começo bem lá de baixo, vou retornando, repositório, retorno para cima para um serviço, que retorna para cima para outra classe se for necessário, que vai retornando até chegar em quê? Até chegar no controller, nas actions, na representação mesmo da nossa API, do nosso endpoint. E é isso que eu fiz agora. Eu criei um controller que tem o método listPredictions, e o que ele recebe? Ele recebe uma requisição e ele recebe dois serviços, duas classes que eu criei. O próprio Predictions Finder e um Transformer, que eu não mostrei ainda e já vou mostrar. O Predictions Finder é o que a gente acabou de ver, então vamos ver o algoritmo rapidamente. Eu pego da request a data, a cidade, se não tem cidade, retorna cidade obrigatória, se eu não passar data, é o agora. E aí vai passando. E no fim, o que ele faz? Ele chama o Predictions Finder, que é a classe que a gente acabou de ver, passando a cidade e a data. Aqui eu já tenho o resultado, eu já tenho a média. Só que, vamos dar uma olhada, vamos tirar esse Predictions daqui, e eu vou mostrar para vocês agora como ficaria a aplicação somente assim. Se eu não passar a cidade, ele vai falar cidade obrigatória, então eu venho aqui, passo Amsterdã, ele retorna várias temperaturas para mim que já são a média. Só que em qual escala está isso? Está em Celsius, porque a gente convencionou que toda a nossa aplicação trabalha com Celsius. E no exercício precisava ser flexível, ele precisava mostrar isso em escalas diferentes. Deveria ser flexível isso. Então, o que eu fiz foi uma nova classe chamada Predictions Transformer. O que ela faz, basicamente? Ela transforma uma temperatura. Como que ela transforma? Usando os próprios conversores que a gente implementou no começo. De novo, eu tenho um método addScaleConverter, que recebe um converter interface, e eu até recebi aqui um nome, que eu vou usar daqui a pouco. Ele vai guardando isso também no array, só que com uma chave do nome. Então, se eu preciso de um conversor para Fahrenheit, eu vou repassar aqui o nome Fahrenheit e o próprio objeto da classe Fahrenheit. Isso guarda numa lista aqui de conversores. E aí, quando eu chamo o método getConvertedTemperatures, get temperaturas convertidas, eu itero nesses conversores
e vou chamando, agora eu chamo o quê? O convert from Celsius. Não tem nada demais, na verdade. Eu tenho os conversores e eu vou pegar a minha média e converter ela para quê? Eu vou converter para Celsius mesmo, eu vou converter para Fahrenheit, eu vou converter para Kelvin. E isso vai guardando numa array que, no fim das contas, se eu chego no controller e eu chamo o converter aqui, o transformer, o transformador, o que acontece quando eu dou F5 é que agora eu tenho um novo campo aqui, que é a temperatura, e eu represento essa temperatura em várias medidas, em várias escalas diferentes. Se eu quiser adicionar uma nova escala, é relativamente simples. Eu só preciso fazer com que um novo objeto chegue aqui nesse Add Scale Converter. Só que você pode parar e me perguntar, Claudson, até agora, ok, eu entendi tudo, mas onde você está dando new nessas coisas? Onde que você criou esse objeto Predictions Finder? Onde que você criou o Transformer? Não estou vendo new em lugar nenhum. Pois é, essa é uma ideia legal dos frameworks modernos, né, que é a ideia de serviço e container. Aqui no Symfony a gente tem uma forma de definir como que ele mesmo vai instanciar as coisas. Porque quando eu cheguei aqui no controller eu disse que essa minha action precisava de um Predictions Finder e de um Predictions Transformer, o próprio Symfony vai tentar instanciar isso para a gente. Ele sabe que se ele vai ter que criar esse Predictions Finder, ele vai olhar para essa classe e perceber o quê? O Predictions Finder precisa desse calculator. Como que eu instancio esse calculator? Esse calculator não precisa de nada para ser instanciado. Então eu vou dar new nele, vou passar isso para o Predictions Finder, vou pegar nesse Predictions Finder, esse objeto, e passar para dentro do List Predictions, né, da minha action. E a mesma coisa eu vou fazer para o Transformer. Então ele já sabe, pelos próprios construtores, pela própria definição das classes, o que ele precisa para instanciar e passar como argumento esses objetos, o que é muito mágico. Só que eu tenho um pulo do gato, que é o seguinte: o Predictions Finder precisa do calculator, mas também precisa do partner. Como que o Symfony vai saber qual partner ele vai passar aqui? Porque interfaces são genéricas, não tem como instanciar uma interface. Será que ele vai passar o BBC? Será que ele vai passar o Weather.com? Como ele vai saber disso? Bom, ele não sabe. E aí a gente tem um jeito de explicitamente dizer para ele como criar esse objeto, ao invés dele se resolver sozinho. Tem aqui uma pasta config, services, e aí o que acontece? Eu defini aqui um Predictions Finder, que quando o Symfony criar esse objeto, ele também precisa chamar um método para mim. O método addPartner. E o que ele vai passar nesse addPartner? Ele vai passar um serviço aqui, um BBC. Esse BBC ele vai saber como instanciar. E depois ele vai chamar o método de novo, addPartner, passando o weather.com. Então, é bem flexível a forma. Se eu precisar passar um novo partner, o que eu tenho que fazer é vir aqui, copiar isso, e mudar aqui, por exemplo, clima-tempo. Se eu tivesse uma classe clima-tempo, ele já ia ser injetado, ou seja, eu nem ia precisar mudar código nenhum. Isso é mais uma coisa do Solid, esse é o O do Solid. O O é de Open Closed Principle, e ele é uma das coisas que eu mais gosto do Solid, que é basicamente o seguinte: a sua classe deveria ser fechada para modificação, mas aberta para extensão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Predictions Finder ela é fechada para modificação. Ela meio que está pronta, não tem muitos motivos para eu mudar a minha classe. Se eu preciso colocar um novo partner, um novo parceiro, eu não preciso fazer absolutamente nada aqui, eu não preciso mudar a minha classe, eu só preciso injetar um novo objeto nela, e isso vai dar mais poder para a Prediction Finder agora para trabalhar com um novo parceiro. E como que isso é feito? A classe é aberta para extensão de uma forma que ela recebe um novo parceiro aqui, que é basicamente o que a gente faria se a gente colocasse o clima-tempo. Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto na orientação a objeto. Criar classes que são bem
concisas e eu não preciso mudar elas com muita frequência. Se eu quero dar mais poder ou menos poder, se eu quero mudar o comportamento delas, eu faço isso baseado nos parâmetros. Como sempre eu faço, eu tentei criar um Docker para fazer com que a vida do recrutador, da recrutadora fosse mais fácil, né, para subir o projeto. Nessa época eu nem manjava tanto de Docker assim, eu mandei um shell script que subiu o Docker, mas na verdade precisava do Composer e eu fiz isso de um jeito errado. Porque a própria imagem do container, a própria imagem do Docker já deveria ter as dependências do Composer e eu não fiz isso. Então, na hora que ele subiu o projeto precisava do Composer, enfim. Não deu muito certo, digamos assim, mas ele entrou em contato comigo, se eu não me engano, e eu tentei explicar para ele que estava faltando, e aí as coisas foram bem encaminhadas. Eu também fiz testes unitários, que eu acabei não mostrando aqui, mas eu fiz vídeos sobre testes unitários, como começar com testes unitários e por que testes unitários são difíceis, né? Por causa dos mocks, dos stubs. Eu vou deixar os links para esses vídeos que honestamente estão bem legais aqui na descrição. E nesse vídeo eu poderia até falar mais das outras letras do Solid, né? Eu só falei do S e do O, mas a gente tem o Liskov Substitution, a gente tem o I de Interface Segregation, e a gente tem o D de Dependency Inversion. Eu sempre confundo o D. Enfim, algumas coisas eu apliquei aqui, por exemplo, segregação de interface, basicamente diz que é melhor para a nossa sanidade mental que a gente tenha várias interfaces que são magras, que tem um contrato pequeno, do que eu ter uma interface parruda, que tem muito. Para implementar essa interface, eu tenho que implementar, sei lá, 10 métodos. Isso não é uma coisa legal. Eu acabei tentando fazer isso, né? Tanto que eu tenho várias interfaces com 2 métodos. É bem fácil implementar essas interfaces. Mas, de outra maneira, eu também falhei em alguns pontos, porque eu deveria, quando eu faço um serviço que espera um repositório, era melhor que eu esperasse a interface do repositório e não o repositório concreto em si. Mas, de qualquer maneira, os recrutadores gostaram do projeto, eu passei nessa entrevista. É uma coisa que eu até não falei, né? Mas eu acho que eu deixei isso bem claro no título ou na thumbnail, que essa era uma vaga para Holanda, essa era uma vaga para Amsterdã. E esse é até um segredo que eu não contei em nenhum desses vídeos. Todos os vídeos dessa série são para vagas fora do Brasil. São para vagas na Europa, são para vagas na Austrália, mas eu não posso dar muitos detalhes, obviamente. No mais, eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Que recebe o quê? Uma lista de predições. Talvez aqui eu também deveria tá complicado.